Mais uma vez, queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, ainda que seja via internet, mas tem sido um tempo muito bom, não é? Eu creio que tem muita gente que está com muita aflição de ter ficado todo esse tempo trancado dentro de casa, mas eu quero dizer para vocês que tem sido uma bênção. Para a minha vida, particularmente, tem sido, porque é um momento de uma reflexão mais profunda nas coisas de Deus e querer saber o que é que Ele está falando comigo hoje. E o que eu quero passar para vocês, eu quero falar justamente sobre o assunto que Ele tem tratado comigo, no meu coração, nesses dias, que é capacitado pelo Espírito Santo. Eu creio que nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Sozinhos nós não vamos conseguir viver e conviver com esses dias difíceis que nós estamos vivendo na face da terra. E o texto, eu gostaria que vocês abrissem a palavra, lá no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 31. E eu tenho me apaixonado por esse livro de Atos, pelo fato desse livro falar justamente depois da subida de Jesus aos céus, agora fala sobre a igreja, a primeira igreja, como ela foi estabelecida, como aconteceu, como é que os discípulos estavam vivendo, como é que as pessoas eram impactadas. E é justamente isso que tem chamado a minha atenção. Então o capítulo 4, versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, quer dizer, com confiança, a palavra de Deus. Então, depois deles orarem, olha, vamos ver bem o versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o resultado disso é que eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ora, queridos, hoje nós vamos ficar assim um pouquinho na janela, como diz uma amiga minha, para observar a situação e o momento que nós estamos vivendo. Eu faço uma análise do país antes e agora com a pandemia. Antes nós estávamos já vivendo uma convulsão universal. Nosso querido Brasil é um celeiro do mundo, né? Grandes reservas minerais, o maior santuário ecológico do mundo, pulmão do planeta, um país banhado pelo mar, a maior reserva de água doce do mundo. Em contraste, nós temos o quê? Hoje, uma pandemia que aflorou, né? O povo empobreceu, muitas mortes e com isso muita gente que está sem esperança, a moral do nosso país está doente, falta integridade em todos os setores da sociedade. Então, uma nação não é derrotada por forças que vêm de fora, não, mas pelo pecado que vem de dentro. E é sobre isso que nós vamos ver, né? Como tem acontecido na nossa nação, o que nos levou a isto. E eu quero dizer para vocês que eu não vou passar a mão na cabeça nem de vocês, porque nem na minha foi passado. Porque como intercessora, eu estou sentindo as dores do meu país. Como intercessora, eu sinto muitas vezes indignada como os cristãos engolem mentiras, dizendo que não precisam mais saber de nada e que está tudo muito bem, e vamos falar frases de paz, e vamos falar frases de amor, e as coisas estão maravilhosas. Mentira! Não estão. Primeiro porque o intercessor tem que estar com a Bíblia na mão de um lado, o jornal de outro na outra mão e joelhos dobrados. Porque sem sabermos o que está acontecendo no nosso país, não temos possibilidades de orar, de interceder pelas situações, pelos problemas que nós estamos vivendo. Como que nós estamos felizes com toda essa situação que tem acontecido? Com todos os problemas que a nação está vivendo, que nós estamos vivendo. Então o nosso momento agora é um momento de clamarmos a Deus. Mas para isso nós precisamos direcionar sobre o que nós vamos clamar. A igreja como corpo de Cristo nesse momento precisa se levantar. A igreja precisa ver que diante de calamidades, de catástrofes, de pestes que temos vivido, nós precisamos clamar. E a providência da igreja é esta: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Está o texto lá de 2 Crônicas 7:14. E eu creio piamente nisso, que nós precisamos nos humilhar, orar, buscar ao Senhor, deixar dos maus caminhos. Agora então Ele vai ouvir a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Não tenho absolutamente dúvida sobre isso, de que Ele vai fazer algo novo, que nós não vamos sair dessa pandemia da mesma maneira que nós viemos. Eu comecei a ver e analisar, há pouco tempo atrás, eu li uma reportagem sobre as Ilhas Fiji. É uma ilha que fica lá no Pacífico Sul, né, formado por 300 ilhas, é um arquipélago formado por 300 ilhas, e começou a atravessar um período como nós estamos, né? Era comum drogas, prostituição, violência, o país estava praticamente dividido, lutas internas, economia em crise, e houve uma onda de 56 dias de vandalismo em todo o país. A igreja estava sem saída. Por quê? Porque a igreja estava cheia de divisão, luta pelo poder, competições e sem autoridade de exercer uma voz profética na nação. Quando a igreja notou isso, ela sabia que só tinha um lugar para ela fazer, ela ir aos joelhos. E foi o que ela fez. Eles começaram então, um grupo pequeno começou a orar pelo país, a buscar ao Senhor, orar pelo governo, orar pelos pastores, orar pelas famílias, pedindo paz, a paz tão desejada. Eles não estavam preocupados se eram de um lado ou do outro, eles estavam preocupados como é que o Senhor ia sarar a nação, como é que o Senhor ia mover do seu espírito aquele dia naquela nação. E o resultado foi que as orações vieram as respostas, a ordem foi estabelecida, os rebeldes que eram presos, esses se converteram, a violência cessou, o colapso econômico foi evitado e aí veio o avivamento. E sabe o que aconteceu, queridos? Os rios que estavam secos, que não tinham mais peixes, começaram novamente os peixes a aparecer, as plantações que estavam secas, enfim, toda esta parte botânica que já não existia mais, começou novamente a florescer, porque onde cai o Espírito de Deus, as coisas começam a mudar. E eu creio que isto pode acontecer na nossa nação, desde que deixemos de lado o nosso egoísmo, a nossa prepotência, o nosso orgulho de achar que este ou aquele vai resolver o problema. Não, a nossa salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é nessa esperança, nessa convicção é que nós precisamos estar presos. E eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós temos essa oportunidade de qualquer momento, qualquer hora do dia ou da noite, de falarmos com o nosso Senhor. Vejo lá no Salmo 55:17, quando Davi estava numa pressão tremenda contra os seus inimigos, que vinham para querer matá-lo, para querer prejudicá-lo, e ele ali diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz, Deus ouvirá a minha voz. Ele estava em aperto. Com Daniel foi a mesma coisa. Daniel, lá em 6:10, diz o seguinte, que 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Por quê? Porque tinha baixado um decreto que durante 30 dias, se não pedisse só ao rei as suas petições, o que acontecer? Eles iam ser lançados na caverna dos leões. Então, queridos, o que aconteceu? Ele sabia do perigo que ele estava vivendo. Ele sabia do que poderia acontecer, mas ele não abriu mão dos seus 3 momentos com oração, e ele dobrava os seus joelhos, as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e ali ele invocava o Senhor que fez os céus e a terra, e o Senhor lhe deu a vitória. Então, queridos, eu vejo vários testemunhos e várias passagens bíblicas que diz aqui sobre a importância de nós orarmos e de buscarmos ao Senhor. Spurgeon tem uma frase muito interessante. Ele diz, eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Porque quando nós dobramos os nossos joelhos, o inferno estremece.
Nós podemos pregar, nós podemos falar o que quiser, mas isso não abala mais quando nós temos a nossa intimidade com o nosso Pai. Ele sabe que as coisas vão acontecer, porque Deus ouve as nossas orações. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. E assim, queridos, voltando agora ao texto de Atos capítulo 4, nós vemos ali, eu gostaria de falar para vocês, o segredo. Qual foi o segredo dessa igreja e como estava a situação dessa igreja naquela época? Porque a gente pensa assim, não, eles foram cheios do Espírito Santo porque estava tudo bem. As coisas estavam correndo tudo bem. Não, pelo contrário. Se você ler aqui o capítulo 4, desde o início, você vai ver o momento que a igreja, que os apóstolos estavam vivendo, de luta, de aflição. Então, mas o segredo dessa igreja é que eles não dependiam de uma instituição. Eles se amavam, eles tinham o mesmo espírito, eles tinham compaixão pelos perdidos, eles repartiam seus bens, eles cuidavam uns dos outros. Era um dos segredos dessa igreja. Eles estavam prontos. E quando eu vejo hoje a nossa comunidade com as portas abertas, né, entre aspas, mas ajudando aqueles que precisam, chegando na periferia com pessoas. Esses dias eu estava ouvindo uma declaração de um pastor lá da periferia, do fundo da periferia. E ele dizendo, eu não tinha nada aqui na minha casa e chegou essa cesta porque eu orei e esse homem chorava. E ele dizia, eu orei e Deus mandou para mim essa cesta básica. Oh, não tem presente maior que a gente possa receber de saber que as nossas mãos, nós estamos abertos àqueles que precisam. E segundo ponto que eu vejo aqui era que a liderança era formada por homens simples, mas cheios do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, 13, diz, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, eles se admiravam, porque a sabedoria deles vinha do Espírito Santo. A sabedoria deles vinha do alto, porque às vezes nós podemos usar muito o nosso intelecto, a nossa maneira, pelo contrário, às vezes isso bloqueia a ação do Espírito, porque o Espírito faz e cria como Ele quer. Depois, queridos, o segredo dessa igreja é Atos 2, 42 a 47, que diz assim, que era um só o pensamento, um só o coração, havia temor, e o resultado disso é que a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração e o jejum estava capacitando este povo, capacitando as pessoas. Veja bem, a primeira reunião dessa igreja foi justamente quando eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Está lá em Atos 1,14. A primeira reunião foi oração. A segunda foi de negócios. Lá em Atos 1, 15 e 16, que diz que foi para a escolha de Matias. Foi feita uma atmosfera de oração. Eles oraram e buscaram a direção de Deus. Então, o livro de Atos relata mais ou menos umas 30 referências à oração em situações diferentes. O grande problema nosso é que hoje nós queremos tomar atitudes e fazer as coisas sem sabermos o que Deus quer para aquele momento, sem para a nossa vida. O que é que Ele está falando ao meu coração hoje? O que é que Ele quer que eu faça hoje? O que é que Ele quer transformar na minha vida hoje? Isso nós não podemos perder de vida, queridos. E voltando lá em Atos 4, nós vamos ver a circunstância que estava essa igreja. Como estava essa igreja, o momento que ela estava vivendo. E esses dias me veio ao coração um momento que nós estamos vivendo, que não é tão diferente. Dentro de outros aspectos, mas nós estamos vendo que nós estamos vivendo um momento de tumulto, de opressão, e mundial. Não é só no Brasil, é mundial. É luta, é peleja, é ódio, é vingança. São palavras mal colocadas, né? Um espírito de engano, de mentira, que muitas vezes nós precisamos levantar, repreendendo isso, porque pessoas têm sido presas por causa desse tipo de situação. Nós muitas vezes esquecemos daqueles que estão nas prisões, daqueles que estão nos hospitais, doentes, e começamos a olhar e dizer que está tudo bem. Quero dizer para vocês, não está tudo bem. É momento da igreja de Deus se levantar em oração. É momento da igreja de Deus buscar um revestimento novo do Espírito Santo e saber que Deus tem coisas grandes para a nossa pátria. Ele vai fazer até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E há um só Deus nessa terra e nessa nação. A igreja, então,
as circunstâncias que a igreja orou era nada favorável, era de perseguição. Pedro e João estavam presos, diz lá no versículo 3. Os discípulos eram perseguidos, eram questionados, proibidos de ensinarem e falarem de Jesus. Era um tempo de ameaça e eles então agora se colocam em oração. Quando eles viram que as ameaças estavam vindo, ele então busca o Senhor. Eu pergunto para vocês, quantas vezes que nós nos sentimos ameaçados e nós não vamos buscar ao Senhor? Quantas vezes? Por lutas, por dificuldades, por pressões, até mesmo por esta peste, pela coronavírus, que muitas vezes é verdade que nós temos que obedecer, né? Se está dizendo que não é para estar junto, que é para usar máscara, vamos obedecer, nós não vamos tentar Deus como o povo de Israel tentou o Senhor no deserto. Nós vamos então obedecer. Cremos que Ele pode nos livrar disso, não tenho dúvidas quanto a isso. Mas o que acontece? Nós vamos clamar a Ele e sabemos que a vitória virá em nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto aqui é em que atitude a igreja orou. Está lá no versículo 24. Levantaram unânimes a voz a Deus. Ó Senhor, Tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, mostrando a soberania de Deus, sabendo que Ele é o dono de todas as coisas, em súplica, em adoração, em determinação. Hoje as brigas entre o povo de Deus está enfraquecendo o evangelho. Muitas vezes nós não estamos vendo isso, queridos. Ficamos embevecidos com outras coisas, tomando partidos desse e daquele e enfraquecendo o evangelho de Jesus Cristo. Eu nunca vi a igreja tão dividida como ela tem sido nesses dias. É uma coisa que tem me chamado a atenção. E isto chama-se abominação diante de Deus. Porque o Senhor detesta aqueles que criam confusão, divisão entre os irmãos. Um não pode falar com o outro, porque se esse é desse partido, o outro não é, eu não posso. Se você gosta do vermelho e eu do amarelo, então nós não podemos estar juntos. Não! Ele deu a sua vida na cruz do Calvário e dos dois povos ele fez um. A nossa unidade já foi feita e nós temos que trabalhar em prol disso. Temos que esquecer essas misérias humanas e olhar para o Senhor, autor e redentor da nossa fé. O terceiro aqui, queridos, é que em espírito a igreja orou. Veja bem, no versículo 25 e 26, o fundamento era a palavra de Deus com inspiração no Espírito Santo. Hoje, eu vou dizer para vocês podem estar meio bravos comigo hoje, né? Mas eu quero dizer, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração e eu não posso me calar e deixar de falar com vocês, igreja, sobre isso. Infelizmente, nesses dias, a palavra de Deus tem sido rejeitada e nós estamos mais preocupados com o que o coaching vai falar, com o poder do pensamento positivo vai agir na nossa vida e a palavra é mais um acessório. Quero dizer para vocês, não. Em primeiro lugar tem que ter a palavra, tem que ter a inspiração do Espírito Santo, porque ela é viva e eficaz, ela penetra nas juntas e medulas, ela discerne os pensamentos e vai até o coração. Então, o mundo, eles reconheceram que o mundo estava contra Jesus. Não pensaram neles, pediram coragem. Foi isso aqui que no versículo 29 me chamou a atenção. Eles poderiam dizer, Senhor, para com essa perseguição, por favor, nós não estamos aguentando. Mas sabe o que eles dizem? Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles confiaram na palavra, eles creram no poder de Deus, eles renderam-se à vontade de Deus. E foi por isso que o Espírito Santo os capacitou e foi derramado naquele lugar. Ah, como eu sonho com isso, queridos. Vocês não podem imaginar a fome e a sede que tem acontecido no meu coração esses dias, para que isso aconteça. Por isso que eu digo para vocês, bendita a pandemia, bendita a turbulência que tem acontecido, porque o Senhor tem despertado os seus. Ele quer que realmente a gente venha até Ele, busque-o, como quem diz assim, olha, eu tenho a resposta, eu vou colocar a mão, eu vou fazer coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Clamem a mim. Clamem a mim, é a única palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, eles não pediram para afastar tudo aquilo não, mas eles pediram, me dá força, me dá coragem, porque o Senhor está vendo as ameaças, está vendo o que está acontecendo, me capacita com o teu Espírito para que isso aconteça na minha vida. E o quarto ponto aqui, o que aconteceu quando a igreja orou, é o versículo 31. Um terremoto.
sacudiu o lugar. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, por isso receberam autoridade. Aumentaram mais em números. Milagres e sinais aconteceram. Eles oravam e o resultado é graça, ousadia, poder e unidade. Muitas vezes nós nos debatemos com isso, e é um tema que inclusive nós estamos abordando, o pastor Carlos Alberto está abordando sobre isso, sobre a unidade, sobre os irmãos juntos. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito vai incomodar. O Espírito vai trabalhar no coração meu e seu, para que isso aconteça nas nossas vidas, porque isso não é utopia, não aconteceu só lá atrás, na igreja primitiva, pode acontecer aqui e agora. Basta nós buscarmos ao Senhor e sabermos que Ele é o Senhor da igreja e da história. Então, o que falta para a igreja hoje não é recursos, nem planejamento, nem estratégia, mas é oração. Eu volto aqui na mesma tecla com vocês. O que falta é a oração. Nós somos uma geração que nós desaprendemos a orar. Nós estamos vivendo na nossa dependência. Nós nos achamos autor de tudo, autor da história da nossa vida. Que nós podemos fazer o que nós queremos. E é por isso que muitas vezes tomamos caminhos errados. É por isso que muitas vezes nós nos confrontamos com erros, com fracassos, com problemas e com confusões na nossa vida, porque nós não estamos vivendo na dependência dEle. Quando nós dissemos um dia para Ele, o Senhor é Senhor da minha vida, Ele levou a sério. E Ele realmente quer ser o Senhor em todas as coisas, desde que eu me levanto até a hora de eu dormir. Ele está ali no comando, Ele está orientando. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para o meu coração hoje? Senhor, como é que eu posso abençoar meus irmãos? Como é que eu posso abençoar a minha casa, o meu cônjuge, os meus filhos? Senhor, usa a minha vida, Senhor. E eu duvido que quando você ora dessa maneira, o Senhor não vai trabalhar na sua mente, no seu coração e vai te trazer um gozo, uma alegria, porque o Espírito faz isso. Olha que vida maravilhosa, queridos. Eu quero dizer para vocês que eu vibro com isso. Eu vibro. Muitas vezes eu estou aqui dentro da minha casa, mas a minha vontade é de saltar e cantar e dizer, Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Yahvé Todo-Poderoso. Tu podes todas as coisas. E é por isso que nós cremos, bendita a palavra. Nós não precisamos de outras coisas. Nós precisamos da vida em Deus, é de oração e da palavra de Deus. Aí nós não vamos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas vamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Queridos, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas antes de terminar esta palavra, eu quero dizer para vocês, quero orar, mas quero que vocês saibam que através da oração, nós recebemos a fonte de sabedoria, autoridade, poder para testemunhar. Ela remove as montanhas, transforma o coração, detém exércitos, mexe no tempo, remove reis, leis são mudadas, doentes são curados, ela opera milagres, ela transforma pecadores em santos de Deus. Por isso, queridos, que é momento da igreja se levantar agora como uma voz profética, no meio desta confusão e dessa pandemia todinha, mas dizer, Jesus Cristo é Senhor do Brasil. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e por isso nós podemos orar e clamar e todas as coisas irão para o lugar. Feche os seus olhos aonde você está, curve sua fronte e vamos orar ao Senhor. Oh, Pai querido, eu quero orar nesse momento pela Tua igreja. Oh, Senhor, levanta um povo forte e valoroso, com os olhos, Senhor, voltados a Ti, porque a Tua palavra diz, olharam para mim e foram iluminados. Pai querido, faz isto, Senhor, que a Tua igreja olhe somente para Ti, que a Tua igreja seja revestida de um poder e de uma autoridade como nunca, Senhor, para cumprir, Pai querido, realmente as profecias que estão acontecendo, oh Senhor amado, de um batismo do Espírito verdadeiro, de cura, Senhor, de profecias verdadeiras, Senhor amado, que toda mentira, toda confusão que tem se instalado muitas vezes no seu povo, Pai, que isso seja retirado, Pai, porque o Teu Espírito é que vai tomar conta, Senhor, e vai fazer com que os poderes das trevas, Senhor, sejam abalados,
calados e saiam em retirada, Senhor, e o povo terá uma voz profética nesse momento tão difícil que nosso país está vivendo. Oro, Senhor, pelos pastores, Pai, que eles tenham fome e sede da Tua palavra. Incomoda, Senhor Jesus, incomoda o coração de cada um na busca, tira a preguiça, tira a apatia, tira, Senhor Jesus, a confusão, as coisas tão pequenas que muitas vezes nos rodeiam, Pai. Palavras mal colocadas, Senhor. Mentiras que muitas vezes surgem. Hipocrisia que muitas vezes surgem. Mas, Senhor, que estejamos olhando, Senhor, para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, pelas famílias tão atacadas nesse momento em que muitos precisam ficar juntos, Senhor. E nesse momento de juntos ficarem, começaram a ver realmente aonde estão as falhas, os problemas, as coisas que estão fora do lugar. E eu costumo dizer, Pai, que o Senhor desarruma para arrumar, Pai. Bendita arrumação, Senhor. Oh, como eu te glorifico por isso, porque eu sei que nesse momento, Senhor, a oração do teu povo está subindo diante do teu altar como um incenso cheiroso, Pai. Oh, Pai, e olha pela nossa pátria, toda esta confusão que foi estabelecida, que foi com a tua permissão, Senhor, mas foi para acordar também o teu povo, a tua igreja. Olha, Senhor, para que o nosso país tenha os olhos voltados para os menos favorecidos, aqueles que moram nas comunidades, as mães preocupadas com seus filhos, o marido desempregado, Senhor, o idoso que está doente, outros que estão com medo, Senhor, de pegar esta coronavírus, Pai. Oh, Senhor, coloque as tuas mãos agora, Pai, neste momento, e que teu Espírito, Senhor, esteja operando. Traga a paz que o mundo não dá, que só podemos provar em Cristo Jesus. Para a tua glória, eu te glorifico e eu abençoo este povo que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer, Pastor Ronaldo, pela oportunidade, pelo carinho de estar aqui com vocês e também de vocês estarem me ouvindo. Isso é um tempo muito gostoso, muito bem, faz bem ao meu coração e creio que é o coração de vocês também. E até uma próxima vez, que logo nós estaremos juntos novamente. Eu creio nisso. Você está orando e eu também, todo o povo orando, e o Senhor vai atender o nosso clamor. Deus abençoe vocês, amo muito vocês. Um beijo para cada um.